Bom dia para todas, bom dia para todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao gentilíssimo convite que me foi direcionado pela doutora Priscila Correia, pela minha amiga doutora Carolina Itaúque. Queria saudar as autoridades aqui nas pessoas do ministro e conselheiro Vieira de Mello Filho, do conselheiro Marcelo Terto, do conselheiro Giovanni Olson, do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, saudar aqui a toda a audiência, falar da alegria de poder estar aqui ao lado da minha queridíssima amiga Suzana Costa. E antes de iniciar, como eu não sei se todos que estão me ouvindo têm boa acuidade visual, eu queria me autodescrever. Eu sou uma pessoa bem miscigenada, na faixa dos 40 e muitos anos, cabelo grisalho, estou com um terno azul marinho, uma gravata roxa, assentado numa cadeira gamer, e atrás de mim tem duas estantes de livros. E percebam, o intuito aqui da minha breve fala é conversar um pouco com todas e todos acerca do fenômeno da datificação e da necessidade de uma gestão da litigância. Eu pediria até que se me colocassem em destaque aqui, que é o que facilita a todos acompanharem as projeções que eu vou fazer a partir desse momento. Percebam, eu não poderia deixar de concordar mais com a fala inaugural do ministro Vieira de Mello Filho no que diz respeito a esse quadro de potencial pilhagem que o judiciário vivencia na atualidade. E até fazendo coro à sua consideração, existe um fenômeno que há muito vem sendo diagnosticado, que eu particularmente nomino de virada tecnológica do direito processual, que é exatamente a percepção de que as novas tecnologias, elas não estão sendo utilizadas só do ponto de vista instrumental. Elas visam, na verdade, uma mudança da racionalidade, tanto da sociedade, no que diz respeito às suas interações, mas no que diz respeito ao processo, uma modificação da própria racionalidade do sistema. E que no qual o direito processual, se não perceber esse fenômeno, inclusive promover uma mudança do próprio modo como aborda as litigâncias e os litigantes, ele seguramente tenderá a uma cooptação e uma captura por um processo utilizado em vertente principalmente estratégica, e isso é um fenômeno que já é comum de ser percebido no mundo inteiro. Existe inclusive um estudo muito interessante dos professores Engstrom e Gelbach, das universidades de Stanford e Berkeley, que eles inclusive dizem que esse fenômeno do emprego, inclusive, dessa tecnologia no âmbito do sistema de litigância e do sistema da advocacia pode gerar três horizontes muito a ser analisados. O horizonte a ser perseguido é o horizonte da democratização, na qual a utilização dos mecanismos tecnológicos, das legal techs, das ferramentas tecnológicas, eles serão permeados entre os litigantes, de modo que todos vão ter ciência de todos os argumentos, inclusive utilizando-se de ferramentas preditivas para verificar quais são as tendências de julgamento, para analisar e mapear todos os potenciais argumentos doutrinários, legais e jurisprudenciais hábeis a serem levados a cabo numa questão e no julgamento de uma causa, mas o próprio judiciário, ele utilizará a tecnologia para o seu autoconhecimento. Ele não usará a tecnologia tão somente para a busca da sua sobrevivência, para a geração da produtividade. Porque se esse horizonte não for perseguido, nós poderemos cair naquele fenômeno que eles nominam de distopia da litigância, que é um quadro no qual eu tenho, de um lado, um litigante habitual, um grande litigante, que ele se municia da tecnologia e promove o que é chamado no mundo inteiro de advocacia aumentada por tecnologia, na qual ele tem ferramentas para saber quais são as tendências de julgamento dos magistrados. Ele já vai ter uma análise preditiva que ele pode formar não só crawleando os tribunais, ou seja, buscando os dados dos próprios tribunais, ele pode fazer isso com o próprio banco de dados que ele tem dentro do seu próprio escritório. E ele trata esses dados, extrai conhecimento desses dados, e a partir desses dados ele pode, inclusive, saber e se valer disso como uma ferramenta estratégica muito relevante. Do outro lado, o litigante ocasional, com todas as suas deficiências, e um judiciário que muitas vezes vai utilizar tecnologia tão somente para otimizar rotinas administrativas, mas que não vai buscar essa tecnologia para exatamente mapear efetivamente o sistema. E a minha proposta aqui é exatamente essa mudança de foco.
Ou seja, nós precisamos começar a utilizar os dados e utilizar de novas tecnologias para extrair conhecimento desses dados digitalizados num país com uma digitalização brutal como a nossa, e para que nós comecemos a destruir e refazer uma série de dogmas que são utilizados. E, para tanto, nós precisamos promover uma abordagem bottom-up, de baixo para cima, e não tão somente uma abordagem top-down, de cima para baixo, na qual nós tendemos a analisar a litigância sob a visão de túnel, às vezes, do tribunal, dos tribunais superiores para baixo, sem perceber e sem fazer uma etiologia, uma análise dos gatilhos das litigâncias. Até para que nós desconstruamos alguns mitos, que inclusive já favoreceu muito aqui a minha exposição, a fala da minha queridíssima amiga Suzana, que ela deixa muito claro, a partir dos dados, e eu posso trazer mais alguns, inclusive capitaneados por um projeto de pesquisa mundial, que é o World Justice Project, que mostra que, num país como o Brasil, nós temos um nível de conflituosidade de mais de 69%, mas que, na verdade, só 1% da população direciona os seus problemas para uma instituição formal. E aqui eu não estou falando só do judiciário, estou falando dos tribunais, dos órgãos governamentais e policiais. Isso faz com que nós tenhamos um quadro muito preocupante, no qual nós temos um nível de conflituosidade altíssimo, tamanho como outros países, mas um nível de acesso relativamente baixo, e isso faz com que nós cheguemos a uma situação na qual a fala de que nós temos processos demais e que nós temos essa litigância, como Suzana demonstrou com perfeição, com proficiência, é, na verdade, fruto de um perfil, de um tipo de litigante, que é um litigante que nós precisamos começar a estudá-lo, para sabermos um perfil acerca dele e para que nós tenhamos uma etiologia mais sofisticada, porque, como Suzana pontuou, nós não estamos diante de um fenômeno simples, nós estamos diante de um fenômeno complexo e nós precisamos mapear a partir dos dados qual que é a etiologia dos nossos conflitos. Nós já sabemos que nós temos um tipo de análise tradicional dessa etiologia das litigâncias e do perfil dos litigantes, que é a tradicional abordagem do professor Galanter, de pensar em litigantes habituais e eventuais, nos grandes litigantes. E, para tanto, quando nós estamos diante deles, o judiciário, inclusive dentro da tônica apontada pelo ministro Vieira de Mello Filho, ele precisa começar a perceber que a abordagem não pode ser só uma abordagem dentro do sistema. Nós precisamos começar a verificar o perfil desses litigantes, e em especial quando nós estamos diante dos litigantes habituais, em contraponto aos litigantes eventuais, a gente precisa verificar se o judiciário já não estaria sendo, em alguma medida, capturado por um discurso, no sentido de que esses litigantes habituais, às vezes, e os próprios gatilhos dos litígios repetitivos, são, em grande medida, fruto de um descumprimento sistemático de normas por litigantes habituais. E muitas vezes o judiciário, se ele não se preocupar em manter uma interação com outros players para ele barrar essa litigância ab início, ele vai continuar a receber esses processos e muitas vezes nos quais vão ter esses litigantes habituais como réus, e esses réus às vezes vão construir uma narrativa ideológica no sentido de que eles que são as vítimas, quando são eles que descumprem sistematicamente os direitos. E muitas vezes a vítima, que é o cidadão litigante ocasional, recebe uma resposta jurisdicional, inclusive com valores às vezes muito irrelevantes, que não atingem a infraestrutura, não penalizam efetivamente esses litigantes habituais, quando, na verdade, são eles, por descumprirem sistematicamente o direito, que muitas vezes deveriam ser penalizados. Mas essa é só uma primeira abordagem da etiologia das litigâncias. Nós precisamos começar a analisar, como já é o objeto, inclusive, aqui do nosso seminário, a questão da litigância abusiva, da litigância opressiva, da litigância predatória. Porque a partir disso nós começamos a ter um novo diagnóstico. Se nós temos, a partir dos dados, desde o início, desde o ingresso das demandas, a possibilidade de verificar alguns fenômenos, e aqui eu vou colocar alguns, e existem muitos outros, mas como eu tenho pouco tempo, eu vou me ater a estes, os mais recorrentes e os mais decantados. O primeiro problema é das demandas fantasmas, das demandas artificiais, que são muitas vezes fruto de propositura de ações, às vezes, por poucos players, por poucos advogados, que se favorecendo, às vezes, de um conhecimento de como as coisas, o sistema funciona, ele propõe ações, às vezes, inclusive embasado em documentação fraudulenta e desconhecimento, inclusive, das partes. Aqui em Minas Gerais, inclusive, existem exemplos notórios, já, inclusive,
fruto da percepção do MOPED aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que percebeu, por exemplo, numa comarca aqui no interior de Minas, a comarca de Varginha, que pouquíssimos advogados, eles representavam a grande maioria da propositura das ações na comarca. E isso mostrou claramente que eles estavam propondo ações nas quais a documentação ela estava toda falseada, muitas das partes desconheciam, ou muitas vezes eles fatiavam as demandas para com isso obter um modelo de negócios. E esse modelo de negócios ele precisa ser diagnosticado ab início para que ele seja reprimido. Esse é o primeiro problema dessa litigância abusiva. Um segundo tipo de litígio são as ações coordenadas, que inclusive geraram a recomendação 127, que está nesse QR Code aqui à disposição de todos, do CNJ, envolvendo aquela utilização de ações coordenadas com intuito inibidor, gerar um efeito inibidor, por exemplo, para restrição da liberdade de expressão. Então, eles propõem inúmeras ações no Brasil inteiro em face de uma pessoa por uma fala, por exemplo, que ela momentaneamente ela pode ter feito. O exemplo que induziu toda essa discussão e a própria recomendação é o caso do tweet famoso que gerou a propositura no Brasil inteiro de inúmeras ações com um determinado cidadão para inibi-lo, para calá-lo. E isso, obviamente, precisa ser objeto de diagnóstico rápido para que isso seja verificado e o judiciário atue nesse sentido. Outro fenômeno é o do litígio simulado, o sham litigation, que inclusive o ministro Vieira de Mello fez alusão, que é quando eu estou me valendo das ações coordenadas contra litigantes. E quando eu começo a pegar esse diagnóstico, eu preciso começar a verificar que isso gera, inclusive, um problema não só do aumento exponencial do trabalho do judiciário, que precisa ser cooptado, e dentro da ideia da Suzana, é verificar qual tipo de litigância e litigante que eu quero evitar que esteja perante o Poder Judiciário, qual tipo de atuação, desde o seu gatilho que eu preciso atuar, eu preciso verificar, inclusive, os efeitos disso. Aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegou a esse cálculo, inclusive que está numa nota técnica número 1 de 2022 aqui, do Centro de Inteligência, que percebeu que em poucos temas, os mais recorrentes, a partir do Justiça em Números, se gerou um prejuízo de mais de 10 bilhões de reais no judiciário brasileiro, por um uso de ações, inclusive muitas albergadas por uma justiça gratuita inadequada, que obviamente precisariam ser coibidas de início. Só que diante desse fenômeno e da necessidade de se ter essa etiologia mais clara do fenômeno, eu entro propriamente num dos pontos da virada tecnológica. Na virada tecnológica ela se dá em várias etapas. E aqui eu vou me ater, pela limitação do tempo, a um dos momentos da virada tecnológica do direito processual, que é a digitalização. E isso deve ofertar ao judiciário a necessidade de se buscar. Na medida em que eu tenho um processo digitalizado de modo muito massivo, eu preciso começar a me valer e, inclusive, estruturar os meus dados. E agora nós temos iniciativas como o DataJúdio, o Codex e tantas iniciativas, a própria tendência da utilização pelos sinapses do CNJ de criação de modelos, no sentido de transformar esses dados em conhecimento. E esses dados em conhecimento para que o judiciário promova a governança da litigância. Não simplesmente comece a trabalhar ou continue a trabalhar com as consequências. Se o judiciário continuar a trabalhar com as consequências, ele vai continuar enxugando gelo. E ele tenderá a esse fenômeno da cooptação e da captura por grandes litigantes que vão utilizá-lo cada vez de modo mais efetivo e, inclusive, mediante o emprego de advocacia aumentada por tecnologia, que pode, inclusive, induzir esse fenômeno já diagnosticado desde a fala inaugural pelo ministro Vieira de Mello, que é a ideia de você, por exemplo, inclusive já sabendo como que cada juiz decide, inclusive fazer uma política de negociação e de acordos para impedir, inclusive, que esses casos notórios, casos emblemáticos, e o mais notório é envolvendo uma grande plataforma dentro desse movimento tecnológico que nós vivenciamos, para impedir, inclusive, a formação de precedentes sobre determinadas temáticas, até porque, no âmbito dos tribunais superiores, os litigantes habituais eles têm muito mais vantagens táticas por inúmeros fatores, inclusive pelo tratamento de dados que permite não só perfilizar o juiz no sentido de saber qual que é a tendência de julgamento, mas perfilizar o juiz no sentido de saber como que ele pensa. Porque do mesmo modo que as redes sociais nos perfilizam para vender produtos e para outras finalidades, isso é utilizado hoje na advocacia estratégica com o intuito de saber exatamente como qualquer, inclusive o tipo de argumento que pode enviesar melhor os magistrados
inclusive pelas próprias tendências e pela própria formação que o magistrado possa vir a ter. Ou seja, eu preciso transformar dados em conhecimento. Nós já temos esse movimento, inclusive esse vai ser objeto da fala, por exemplo, de modo a que eu não trabalhe só com dados antigos sobre o perfil dos litigantes, mas que eu tenha um painel dinâmico, como que está sendo criado agora e colocado em implementação pelo CNJ, para que eu saiba a todo momento quem são esses grandes litigantes. Não somente para diagnosticá-los, mas inclusive para promover diálogos institucionais com eles, e inclusive impedindo a própria atuação deles em determinado sentido, ou mesmo, através de um diálogo mais amplo com outras entidades, tentar, inclusive, coibir o descumprimento de direitos, que, inclusive, são gatilhos recorrentes da litigiosidade, tanto repetitiva quanto predatória, no sistema de justiça brasileiro. Mas percebam, a partir desses dados e a partir do levantamento por tecnologia, eu posso fazer de um modo mais efetivo, e não só com mão de obra humana, eu posso fazer uma análise automatizada da distribuição, criando softwares e utilizando de softwares e até modelos de IA, se necessários, para eu saber, inclusive, ter um diagnóstico jurimétrico contínuo do perfil da distribuição dentro do Poder Judiciário, para de imediato o sistema já apitar, tem uma distribuição demasiada de um tipo de demanda de uma determinada comarca. Detecção através de processamento de linguagem natural, de modelos de processamento de linguagem natural, dos modelos de petições que, inclusive, normalmente municiam aquelas demandas artificiais, aquelas demandas fantasmas. Análise dos procuradores com distribuição proporcional, para verificar, inclusive, esses gatilhos de nichos de poucos advogados que fazem esse tipo de atuação. Detecção de financiadores ocultos. Essa é uma preocupação que cada vez mais deve se tornar necessária no judiciário. Porque muitas vezes o grande financiador, e inclusive o grande financiador, obviamente existem financiadores de boa-fé, mas nós temos financiadores de má-fé, eles valem dessa litigância, às vezes, com o intuito de ganhar benefícios sem se ver penalizados pelos efeitos processuais, de estabilizações processuais, etc, etc. Análise da identidade documentais, análise da autenticidade dos documentos apresentados, e é muito importante o Judiciário e o CNJ se preocupar em construção de APIs, de interfaces de aplicação com bancos de dados públicos para essa análise automatizada da própria falsidade ou autenticidade dos documentos se tornar importante, e inclusive permitindo uma rede de conexão entre as ações. E quais soluções que a gente pode trazer dentro dessa virada tecnológica e dentro dessa abordagem, que eu nomino há muito de uma abordagem comparticipativa do sistema processual, que ela não se limita tão somente à análise da comparticipação entre os sujeitos processuais, mas numa análise macroestrutural da própria governança da litigância. Eu posso pensar em soluções técnico-processuais, ou seja, a própria tendência pela utilização da cooperação jurídica nacional, com juízes cooperantes, agregação de ações quando se verifica uma tendência de que elas sejam propostas através daquela ideia do fórum shopping, da propositura ao longo de vários em vários locais, com o intuito, inclusive, às vezes, de prejudicar alguém, a utilização das penalidades da litigância de má-fé do Código de Processo Civil, além de, inclusive, pela própria aplicação da boa-fé objetivo, promover-se a extensão das estabilidades, preclusões, inclusive para os sujeitos ocultos. E eu tenho soluções tecnológicas. E quais seriam elas? A primeira delas já é objeto de uma tendência, a criação de painéis inteligentes, que busquem exatamente essa abordagem bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que eu classifique ações, eu verifique os modelos de similaridades documentais entre procuradores, geração automática de relatórios dos perfis e dos números das distribuições, inclusive para que eu mapeie esses problemas desde o seu início, ou seja, a criação de painéis inteligentes, de BIs, é algo essencial e já é uma tendência dos tribunais dentro da utilização dos centros. E há uma necessidade, uma sugestão para que se estruture um núcleo 4.0 para a litigância opressiva. Ou seja, os núcleos 4.0 hoje, da Resolução 358, eles são, obviamente, fruto de um ajuste, de uma convenção processual. A minha sugestão aqui é que eu crie núcleos específicos para lidar com esse fenômeno, porque aí eu promovo uma centralização dessas informações e que vai impedir, inclusive, que esses players de má-fé eles continuem atuando sem ser devidamente diagnosticados. Além disso, é essencial
eu ter uma central de triagem automatizada. Eu sei que a classificação de processos é um problema, mas eu preciso começar a promover uma classificação, especialmente, eu acho que o CNJ deve alimentar projetos de utilização de modelos de IA para, através de uma análise automatizada, eu conseguir fazer essas análises ab início e ter essa informação com cada vez maior proficiência, utilizando jurimetria automatizada por unidade jurisdicional, por comarca, para inclusive verificar essas explosões estatísticas de mudança dos números, projetar e supervisionar modelos de IA para análise das similitudes e permitir, inclusive, a criação dessas interfaces com outros sistemas para permitir a utilização pelos centros de inteligência, pelos nomopedes, de ferramentas mais hábeis a auxiliar nessa governança. Os desafios são muitos e o meu interesse aqui, o meu intuito aqui nesses breves minutos foi, em alguma medida, falar da importância dessa virada tecnológica e da importância dessa datificação. Nós precisamos trazer um judiciário mediante uma gestão data-driven, para que ele caminhe em prol daquilo que Gelbach e Engstrom chamam de democratização da justiça, e que a gente não caminhe para a distopia da litigância, no qual os grandes litigantes e os litigantes de má-fé, eles muitas vezes se valem, inclusive, da falta de informações, da governança dos dados e do conhecimento dos dados, para que isso seja utilizado em detrimento do próprio judiciário, que, como o ministro falou no início, o processo é uma garantia. O processo não pode ser um mecanismo estratégico para auxiliar pessoas de má-fé. Muito obrigado.